espero que vocês estejam bem. Né, Nina? Dá bom dia para as crianças. Bom dia. Hoje, a nossa aula vai ser sobre geografia. E na última aula, nós falamos sobre o município e estávamos falando sobre a zona rural e a zona urbana. Hoje, nós vamos dar continuidade na aula, tá? Então, nós vamos falar sobre a zona rural e a zona urbana. Vamos falar a diferença de uma área e da outra, tá? Então, vamos começar, né? Zona urbana e zona rural. Algumas cidades têm áreas urbanas. A professora está com fome. Tem áreas urbanas e áreas rurais. Áreas urbanas tem ruas asfaltadas, tem prédios, tem muitas casas, tem muitos carros, muitos movimentos de pessoas, tem hospitais, tem shopping center, tem posto de combustível, tem banco, tem uma porção de coisas. Então, tem muito trânsito, muito movimento, tem muitas casas, muitos prédios, que nem vocês moram em predinhos, aquele barulho constante, tem tratamento de água, esgoto, luz elétrica, né, energia elétrica. E na zona urbana já é completamente diferente. As ruas, elas já são de terra. As ruas são de terra, lá tem animais como vaca, porco, galinha, já tem plantações, árvores, as casas elas são distantes uma das outras, tá? E lá as pessoas elas trabalham mais na parte da plantação, que é a agricultura, criando os animais, que é a pecuária, né? E também a zona rural, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento do nosso país, porque é de lá que vem a grande parte do nosso alimento, tá? Que consumimos aqui na zona urbana. E também a zona urbana, a zona rural, ela é conhecida como o campo. E a zona rural, ela também proporciona uma grande parte do trabalho para quem vive naquela região, por causa da plantação, tá? E os produtos do campo, ele também serve como matéria-prima para muitas indústrias. Por quê? Porque os produtos, como por exemplo as frutas, servem para fazer os sucos de caixinhas que vocês tomam aí na casa de vocês, né? Ou às vezes vocês levam para a escola como merenda, né? Na hora do recreio vocês tomam. Então, a zona rural, ela é muito importante. Temos que valorizar essas pessoas que trabalham na zona rural, na plantação, cuidando dos animais. Não que a zona urbana não seja importante. Sim, é importante, mas a zona rural, ela é de extrema importância, porque é de lá que vem o alface, a carne de porco, de vaca, o leite, né? Porque eles levantam cedo, de madrugada, para ir
para plantação, para ir para colheita. Então, temos que valorizar esses trabalhadores, certo? E a zona urbana, ela é conhecida mais como a cidade, né? E a zona rural, ela é conhecida como o campo, certo? Então, zona urbana, a cidade. Zona rural, o campo. Que nem na zona rural, as ruas, ó, elas são de terra, tá vendo? Lá, as casinhas são afastadas e tem mais animais. O que predomina lá são a área verde, as plantações. Agora na cidade, na zona urbana, já é mais um movimento, ó, ruas asfaltadas, movimentos de pessoa, muitos prédios, tá vendo? Muitas casas, ó, umas juntas da outra, prédios, casas muito grudadas umas na outra, carros, ó, trânsito intenso. E na zona rural não tem isso. Lá eles utilizam mais assim, carroça. Esse é o meio de transporte deles, é a carroça. Então vamos agora para a atividade, tá bom? A zona rural pode receber outro nome. Qual é esse nome? A zona rural, ela recebe outro nome, ela é conhecida pelo outro nome. Qual é esse nome que ela é conhecida? Eu falei lá na explicação. Ela é conhecida por um outro nome. Qual é esse nome? Então, no grupo, nós vamos responder, tá bom? Você mora na zona urbana ou rural? Vocês moram na zona urbana ou rural? Coloque a letrinha V se for verdadeiro, a letrinha F se for falso. Se a resposta for verdade, vocês vão colocar a letrinha V. Se for falso, vocês vão colocar a letrinha F, tá bom? Então, vamos lá. A zona urbana é formada pelo centro da cidade? A zona urbana, ela é a cidade? É verdade ou é falso? Aí nós vamos fazer. A zona rural, uma casa fica distante da outra? Na zona rural, uma casa fica distante da outra? É falso ou verdadeiro? Na zona rural, tem grandes lojas? Lá na zona rural, lá no campo, tem grandes lojas? Não sei, né? Na sua escola, fica na zona rural? O Shosaemu Setokushi, ele fica na zona rural ou fica na zona urbana? Na zona urbana tem muito trânsito? Na zona urbana, lá na cidade, tem muito trânsito? Tem muito movimento de carro? É perigoso você atravessar a rua por causa do movimento de carro? É verdade ou é mentira? É falso ou verdadeiro? Observe as fichas e coloque cada uma no lugar correto. Então, eu coloquei várias fichas que são da zona rural e da zona urbana. Nós vamos ter que separar corretamente, cada uma no seu lugar correto. Então, nós vamos ler e ver quem é da zona urbana e quem é da zona rural, certo? Então, vamos lá. Caminhos de terra, indústria, gado, muitas escolas, pouco barulho, carros, plantação, clube, áreas verdes, trator, teatro, carroça, lojas e prédios.
nós vamos ter que olhar e ver quem pertence à zona rural e à zona urbana. Eu vou fazer o primeiro, o restante vocês vão fazer e no grupo nós terminamos. Vamos lá. Caminhos de terra. Ele é da zona rural ou da zona urbana? Aonde é que tem as ruas de terra, os caminhos de terra? É rural ou urbano? É na zona rural, né? Então, nós vamos colocar aqui na coluna da zona rural. Caminhos de terra. Aí, para vocês não se perder, vocês riscam que vocês já colocaram, certo? Aí vai olhando. Indústria. Vocês acham que indústria é rural ou urbano? Aí vai lá e coloca. 5. Na zona rural é onde se produz grande parte dos alimentos que consumimos. Faça uma lista com 8 alimentos que são cultivados na zona rural. Então, vocês vão fazer uma lista com 8 alimentos que são cultivados lá na zona rural, que eles produzem lá na zona rural e traz aqui para a zona urbana, certo? Vamos fazer 8, escrever 8 alimentos, fazer uma lista com 8 alimentos que são cultivados lá. Não pode repetir os alimentos, certo? Então, iremos fazer uma lista com 8 alimentos que são cultivados aqui. Tudo bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida, nós vamos tirando tudo lá no grupo e lá resolvemos tudo, tá bom? Então, meus pequenos, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de entrar lá no nosso Face da escola. Vamos prestigiar as atividades das outras professoras, dos outros amiguinhos da sala, da escola, né? Tem muitas atividades legais, atividades da professora Wanda, do professor Fernando, né? Da educação física. Tem muitas coisas boas. As outras salas também, as aulas estão muito legais, as atividades estão ótimas, tem as de vocês, os amigos de vocês também que estão lá. Então, vamos prestigiar, né? Vamos estar entrando, olhando, né? E vocês estão de parabéns. Aos pais, o meu muito obrigado, o meu agradecimento, porque se não fosse vocês, né, não estaria realizando essa aula, porque o apoio de vocês nesse momento está sendo muito importante, de grande valia. Muito obrigada. E as crianças, eu estou muito orgulhosa de vocês, porque vocês estão se empenhando muito. E até amanhã. Beijinhos.